nesse momento de Semana Cultural, nós escolhemos o xinxim por ser uma comida assim muito quente, né? E o dia de hoje, por ser ligado a Exu, segunda-feira é um dia que é ligado a Exu, né? Foi o dia que nós iniciamos nossos trabalhos culturais. E Oxum por ser também a mãe de todos os orixás, né? Seu ventre é fértil para muitos filhos, como um seio de um templo religioso. As comidas que foram escolhidas pela nossa sacerdotisa para a nossa oficina, a brilhantar o começo da nossa oficina, foi o xinxim, né? E o omolocum de Oxum, e o xinxim de Exu e o omolocum de Oxum. O xinxim é uma comida muito saborosa, ela é uma comida servida com quantidade de pessoas, por ela ser uma comida de Exu, né, de movimento, e uma comida quente, onde os animais que foram ofertados em ritualística ao Exu, depois esses mesmos animais nós tratamos deles para alimentar a comunidade, porque assim, dentro da história, da mitologia dos orixás, dos nossos ancestrais, eram alimentados o povo negro com os alimentos que eram ofertados aos próprios orixás. Eles tratavam os orixás para alimentar o seu povo, que eram os menos favorecidos, que tinham migalhas, né, dos senhores de engenho. Então, esses animais eles eram ofertados para os orixás e para a comunidade, para o povo negro, né? E é por isso a simbologia, o significado do xinxim comer com quantidade de pessoas, comer em movimentos, andando, pedindo, em momento de concentração, de pedir bênção, de pedir movimento na vida da gente, de pedir saúde, de pedir proteção, força, o alimento consagrado e nos consagrar comendo, pedindo, fazendo nossos pedidos naquele momento. Então, o xinxim, ele foi escolhido justamente por isso, por ser um alimento que sempre ele é comido em conjunto, em comunidade, e não só o orixá, e não só uma pessoa. Comida de Oxum é uma comida de um orixá também muito fértil, né? Onde ela traz fertilidade para suas filhas, para os seus filhos. E os grãos de feijão, é a semente, vamos dizer assim, que é feita a comida, o omolocum, ele simboliza muito o óvulo fecundado da mulher, aonde no momento da gestação ele simboliza muito esse óvulo fecundado, um grãozinho de feijão, como se fosse os óvulos lá dentro do ventre da mulher, né? Eu sempre falo aos nossos homós em casa a importância do significado do feijão, o formato, né, externo do feijão. Ele depois de cozido, o quanto ele cresce, quanto ele incha e enche a panela, né? Isso tudo para mim ele tem um significado. E depois de temperado, né, preparado, a gente serve para a comunidade, para o orixá principalmente, com ovos, né? Com uma certa quantidade de ovos, e normalmente é em números pares, né? 6 a 8 ovos é ofertado ao Vodum, ao orixá, Oxum. E o ovo também representa a fertilidade, é o nascimento, né? É a preparação de um animal onde dias se nasce, se quebra as cápsulas e se rompe e nasce o animal. Então isso tudo para dentro da tradição afro-religiosa, ela tem um significado importante, uma simbologia, entendeu? E para nós muito importante, inclusive. Então por isso foi escolhido esses dois pratos. Um ficou coadjuvante o outro. O xinxim, ele tem a farofa, né? O frango com a farofa e o omolocum para comer tudo junto, o feijão. É claro que são dois voduns, dois orixás distintos, né, diferentes, de natureza, de elementos diferentes, mas assim, em momentos de oficina, explicando que fique bem claro, que em momentos de oficina a gente vai comer os dois, né? Vamos comer os dois. Em momentos de rituais, de fundamentos, claro que não se vai comer o omolocum no momento de xixi, no momento de corte de fundamento a Exu. A gente vai saudar Exu apenas. O orixá se saúda em outro momento, né? Propício a ela.
Mas como nós estávamos em momento de culinária afro, onde eu pude expandir o conhecimento do preparo do prato sagrado, depois de preparado nós comemos os 2 pratos, né? Mas que fique bem claro que eles são servidos em momentos diferentes. Eu sempre procuro externar esse entendimento às pessoas à minha volta. A religião é algo que te engrandece na fé. O afro-religioso é isso, é você ter fé, é sentir, mas não ver. Antes de qualquer pronunciamento negativo ou de sentimento negativo, eu só desejo muito que a humanidade ela possa entender isso, sobre a cultura. A importância dela é justamente mostrar o quanto a religião é importante para todos nós. A religião afro, o culto ao nosso ancestral. A importância do negro, o quanto o negro nos trouxe uma cultura riquíssima, uma cultura belíssima de culinária, de vestimenta, de informações, de sofrimento, que é o maior aprendizado que um ser humano poderia ter em questão de adquirir um conhecimento de ancestralidade, é entender um sofrimento de um ancestral, de um negro. É vivenciado nos tempos da atualidade só dentro dos terreiros, eu acredito. Porque é nós que vivenciamos dia a dia, como vocês puderam ver, os gestos de cada ancestral, a forma deles se vestirem, eles se comportarem, é como os nossos iaôs e iabiãs. Essa cultura ela é vivenciada dentro de um terreiro. Como se preparar as comidas de santo, como se preparar uma roupa, uma vestimenta de um orixá, do abiã ao orixá, como se veste um abiã, como se veste a um orixá. Os filais, que é as indumentárias, os adereços de cabeça, os paramentos que chamamos, os fios que são referências nossas também, eles nos representam, os nossos guias, nossos fios de conta, os nossos orôs, os nossos cantos, os nossos sons que soam nos atabaques. Tudo isso é cultura do negro. Tudo isso é uma cultura de dentro de um terreiro, de dentro de uma roça de santo. Então, toda essa cultura vivenciada, que é uma cultura milenar, hoje, nos dias da atualidade, é muito importante que passamos para a nossa comunidade, porque tem muitas pessoas do lado de fora que quer participar sem se comprometer, que quer conhecer por admiração, por gostar. E é muito importante que essas informações saiam de dentro do terreiro também. E o que é mais importante, educar os nossos omós, educar a nossa comunidade, transmitindo todos esses conhecimentos. Então, a Semana Cultural Afro-Mocoranga da nossa casa será permanente aqui dentro, tanto para os nossos omós como para as outras casas tradicionais em Santarém. Nós estamos de portas abertas sempre para quem quer que seja, que queiram conhecer um pouquinho, tenham um pouco de sede e que queiram se alimentar desse conhecimento cultural dos nossos ancestrais. É uma questão bem interessante dentro do nosso axé. Cada orixá, cada vodum, se tem uma comida oferecida a ele, né? Então, é um conhecimento bem importante para todos nós, assim como para a sociedade, dentro do nosso axé, né? Em conhecer essas comidas, aprendermos a fazer aquela arte ao orixá, que a comida, né? A culinária não deixa de ser uma arte. Nós estamos recebendo o axé, que é o grande importante dentro da nossa casa, né? É nós oferecermos ao orixá e os orixás nos dão o retorno com muito axé a todos nós. Ambos, tanto o Exu e Oxum, que foram as comidas oferecidas na culinária.